Olá, pessoal. Vamos aqui mais uma semana de estudos remotos. Então, desta feita, nós estamos na terceira semana de estudos remotos e o eixo norteador para esta semana é saúde. E dentro desse eixo norteador, a gente faz a escolha de trabalhar dois índices importantíssimos na questão de qualidade de saúde, que é o IMC, o índice de massa corpórea, e o IAC, que é um índice de adiposidade corporal, que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Então, inicialmente, a gente vai colocar para vocês qual é a definição do IMC, que vem ser o índice de massa corporal. Esse índice que ele é padrão internacional no cálculo da questão da obesidade, né? Dos indivíduos. É adotado pela Organização Mundial de Saúde e esse método do cálculo do IMC foi desenvolvido pelo belga Lambert, né, no final do século XIX. E é uma forma assim bem fácil, bem simples, objetiva de saber se uma pessoa está ou não com o seu peso ideal. O sobrepeso e a obesidade, né, indicados através do índice de massa corpórea, nós sabemos que eles são fatores que vão contribuir, de certa forma, para o surgimento, né, o aparecimento de algumas doenças. A exemplo, a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana e também a diabetes mellitus. Então, essas doenças, elas podem surgir, né? Elas surgem a partir justamente dessa questão do sobrepeso e da obesidade. Daí a importância do indivíduo, né, fazer o cálculo do seu IMC para saber se realmente ele está de acordo com os padrões. Além disso, o sobrepeso e a obesidade, ele vai também desencadear um conjunto de patologias consideradas de alto risco para a saúde pública. Como nós calculamos o IMC? Né? Como é que é calculado o IMC? Então, aqui nós temos nessa lâmina uma equação, né, bem interessante, que vai mostrar de maneira bem matemática, né? O índice de massa corpórea, ele é calculado pela razão, né? Entre o peso que eu prefiro chamar massa, né? A gente sabe que a massa, a quantidade de partículas que constitui o corpo do indivíduo, que é geralmente dada em quilograma, né? Então, você vai pegar a massa do indivíduo e vai dividir pelo quadrado da sua altura. Então, você vai ter a altura do indivíduo eleva ao quadrado. Então, a razão entre essas duas grandezas aqui, ela vai fornecer o que a gente chama de índice de massa corpórea. Calcular, vamos aqui para um exemplo bem interessante. Ó. Calcular o IMC de uma pessoa com peso, com massa de 85 quilos ou quilogramas, e essa pessoa ela tem 1,65 m de altura. Então, aqui nós vamos fazer aqui o cálculo desse IMC. Primeiro, nós colocamos a equação, né? A fórmula, como vocês queiram chamar. Então, o cálculo do IMC é dado por IMC igual a massa, que é o peso, né, em kg, dividido pela altura vezes a altura, que é a altura ao quadrado, né? Então, a gente faz isso agora. Quem é a massa dessa pessoa? 85 quilos. Quem é a altura dela? 1,65. Então, vai ficar 85 dividido por 1,65 vezes 1,65. Fazendo aqui os cálculos matemáticos, nós vamos chegar a 85, a massa, 1,65 vezes 1,65, nós vamos obter o quê? 2,72. Agora, fazendo o quociente aí, 85 dividido por 2,72, nós vamos obter esse valor, 31,25. Aí vem agora o questionamento. E aí, como é que está o estado dessa pessoa com relação ao seu peso? Para isso, nós vamos utilizar o quê? Uma tabelinha, né? Uma tabelinha que vai fornecer a questão do IMC e a classificação. Então, se nós formos observar aqui o nosso exemplo, essa pessoa do nosso exemplo aqui, ela tem um IMC de 31,25.
Então, nós vamos aqui passar o olho aqui nessa coluna, que é a coluna do IMC. Então, a gente vai perceber que o IMC dessa pessoa, ele vai estar aqui, ó, nessa linha, entre 30 e 34,9. Então, olhando a classificação, a gente vai concluir que essa pessoa, ela apresenta uma obesidade de grau 1, tá? Então, o IMC, ele é classificado de acordo com esses dados aqui, ó. Você tem abaixo do peso, quando o IMC ele é abaixo de 18,5. O peso ideal, você está de parabéns, você está no peso, né, que deve ser mantido, entre 18,6 e 24,9. Levemente acima do peso, quando o seu IMC está aqui, ó. E obesidade grau 2, que é uma obesidade assim, considerada severa, entre 35 e 39,9. E a obesidade 3, que isso aqui já é, né, perigoso, é chamada obesidade mórbida, ele está acima de 40. Aqui, gente, eu vou propor para vocês uma atividade, já que a gente está trabalhando no sistema remoto, usando muita tecnologia aí, eu vou propor para vocês uma atividade bem interessante, tá? Vocês vão calcular o IMC de vocês utilizando uma calculadora online. Essa calculadora está disponível nesse site aqui, né? Ó, nesse link, que é do Dr. Drauzio Varela. Você vai clicar nesse link, que eu vou colocar isso na atividade para vocês. E aí vocês vão direto para essa página, onde vai aparecer essa calculadora, tá? Que permite você calcular assim de maneira bem prática, bem fácil, o seu IMC. Quando você clicar nesse link, você vai abrir essa janela para você. Aí lá você coloca seu peso, tá aqui um exemplo, né, a sua massa, e coloca aqui a sua altura. Aqui ele está colocando um exemplo, um modelo. Quando você colocar o seu peso e a sua altura aqui, clicou aqui em calcular, você já vai ter o valor do seu IMC. Então, isso aqui é uma atividade que vocês irão fazer. Eu já elaborei o material, né, com relação a essa atividade e vocês vão fazer esse cálculo. Você também pode fazer usando sua calculadora comum, usando aquela fórmula que eu apresentei. É até interessante, né? Agora, gente, nós vamos passar para um segundo ponto, que é o índice de adiposidade, né? O índice de adiposidade corporal, que é um segundo índice, né? Esse índice, gente, ele é um índice assim que a gente pode dizer mais seguro, né? Ele tem uma segurança maior, né? Por quê? Porque esse índice aí, ele não vai trabalhar com massa do indivíduo, né? O índice de adiposidade corporal, ele tornou-se a ser utilizado por muitos especialistas, né? A partir de uma pesquisa publicada na revista Obset, né? Ele apresenta o índice de adiposidade corporal como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando-se somente o quê? A medida do quadril e a altura. Veja que aqui ele já não trata de massa do indivíduo, né? Ele vai medir a circunferência do quadril da pessoa e a altura. E esse índice, ele é mais fidedigno, por quê? Porque aqui ele pode ser calculado tanto para o sexo masculino quanto para o feminino. Então, existe aí algo bem interessante nesse cálculo. Então, a gente vai, a partir de agora, conhecer como se faz esse cálculo. Então, o cálculo do IAC, gente, é feito através dessa equação aqui. Ó. O IAC, que é dado em porcentagem, que é o índice de adiposidade corporal, ele é calculado por essa equação. Você vai pegar a circunferência do seu quadril, você vai medi-la, isso, detalhe, em centímetros. Você vai fazer a medida do seu quadril em centímetros. Depois você vai pegar a altura, né? Aí aqui nós temos na equação, né? Olha, medida da circunferência do quadril dividido por esse produto aqui. Só que vocês observem que inicialmente nós temos uma raiz quadrada aqui, né? Então você tem que fazer primeiro essa raiz quadrada. Raiz quadrada da sua altura.
Aí você vai pegar esse valor, multiplicar pela altura novamente. Quando você encontrar esse resultado daqui desse produto, aí você vai pegar e dividir a medida da sua circunferência por esse resultado. O resultado que der aqui nesse parênteses, você vai subtrair de 18. Então, isso aí vai fornecer para você o índice de adiposidade corporal. Você pode estar achando assim difícil, estranho, né? Mas nós vamos fazer um exemplo aqui para vocês poderem se situar direitinho. Vejamos aqui, ó. Calcular o IAC de uma mulher com 1,70 de altura. Ó, eu estou calculando aqui, eu vou calcular o IAC para o sexo feminino. Uma mulher com 1,70 de altura e ela tem 100 centímetros de quadril, tá? Então, aí a gente vai, inicialmente, a gente coloca a fórmula, né? Ó, a gente tem aqui a fórmula para o cálculo do IAC, tá aqui, ó. Aí agora a gente vai substituir esses valores. Aqui onde tem circunferência do quadril, eu vou botar 100. Aqui onde tem a altura, eu vou botar 1,7, né? 1,70, você pode desconsiderar esse zero, bota aqui 1,7. Vezes raiz quadrada de 1,7. Vai fazer esse cálculozinho aqui dentro do parênteses, aí o resultado depois subtrai por 18. Vou mostrar como se faz isso. Adiante. Aqui, quando nós fizermos esse cálculo, eu vou fazer na próxima lâmina, nós vamos usar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha, ela vai mostrar para a gente como a gente faz a análise, né? Como a gente faz a classificação. Aí nós temos aqui, ó, resultado para homens e resultados para mulheres. Se o índice ele deu de 8 a 20 de adiposidade, né? Ó, de 8 a 20 é considerado normal. Se esse índice para os homens deu de 21 a 25, já é sobrepeso. E se deu acima de 25, aí nós já temos um caso de obesidade. Mulheres, de 21 a 32, normal. De 33 a 38, sobrepeso. E acima de 38, nós vamos ter um caso também de obesidade para as mulheres. Agora vejamos como fica o cálculo do IMC para a nossa questão. Lembrando lá, né, que a gente tinha a medida do quadril da mulher era de 100 centímetros, tá aqui, ó, com a circunferência do quadril, 100. A altura, 1,7. Aqui a altura, 1,7, substitui, né? Aí o IAC vai ser assim, ó, vamos repetir aqui. 100. Aí, ó, eu faço primeiro essa raiz aqui, tá? Ó. Quem é a raiz quadrada de 1,7 é 1,3. Então, vai ficar 100, aí 1,7 vezes 1,3, aí menos 18. Agora, eu faço esse produto aqui no denominador. Fica 100, 1,7 vezes 1,3, 1,7 vezes 1,3 vai dar 2,21. Aí, menos 18, repete. Agora, façamos esse quociente. 100 dividido por 2,21 vai dar quanto? 45,24. Menos 18. Façamos essa diferença. 45,24 menos 18 vai dar o quê? 27,24%. 27,24%. E aí agora a gente faz a análise. Como nós estamos trabalhando aqui com mulher, então nós vamos para mulher. Deu quanto? 27,24. 27,24, perceba que para a mulher, de 21 até 32, ela tem uma adiposidade normal. Então, nesse caso aqui, a classificação para esse indivíduo dessa questão seria normal. Se ela tivesse passado de 33 a 38, já seria sobrepeso. Aqui nessa lâmina, gente, ele vai trazer uma comparação, né? Mostrando o velho IMC e o novo IAC. Ou seja, mostrando que o IMC está, assim, de certa forma, fora de moda, né? Por quê? Porque ele tem algumas desvantagens. Que desvantagens são essas? Ele é impreciso, né? É uma média imprecisa. Ele não leva em conta o sexo, né? E a gente sabe que mulheres têm mais gorduras no corpo.
Então, ele já é desvantajoso por isso. Não leva também em conta a questão da massa muscular. E nós sabemos que os músculos, eles pesam mais do que a gordura. E ele também não é preciso para crianças. Então, ele vai apresentar, assim, muitas desvantagens. Já o IAC, quais são as desvantagens dele? Ele é mais difícil de você medir, né? De calcular. Vocês vejam que é uma equação matemática um pouquinho complicada. Você tem que ter alguns conhecimentos matemáticos. E ele é pouco preciso nos casos de adiposidade menor do que 10%. Né? Mas aí é bastante recomendável esse daqui, por ser mais preciso, principalmente entre 25% e 30%. Né? Já o IMC vai se tornar desvantajoso por isso. Né? É fácil de medir, é fácil de calcular, mas deixa alguns pontos a desejar. Então, ok. Então, até a nossa próxima aula. Nós vamos ter agora, depois vocês irão fazer na plataforma as atividades, né, referente ao cálculo do IMC e o novo IAC. Então, até a próxima.